E aí, irmão? Opa, Beleza? beleza? E aí, tá um pouco nervoso? Só um pouquinho só. Nada, é tranquilo. Essa ideia de evangelizar é mais pra gente saber como que, como que iniciou, né, a caminhada da pessoa, mas e como tá sendo também, né? Às vezes é muito fácil, né, a gente saber, assim, da caminhada do Frei Gilson, da caminhada, assim, dessas referências que a gente tem, né? Mas às vezes a gente fica curioso, né? Igual eu fiquei, né, no dia que eu fui lá no grupo de vocês e vi, né, assim, sua, sua intimidade com Deus, assim, me chamou a atenção. E aí eu fiquei curioso, apesar de você ser tão novo, né? E dá para ver, né, o quanto você deixa Deus, né, agir em você, o quanto você deixa Deus habitar, né, dentro de você, no seu coração, o quanto Deus te usa para Ele transmitir o amor dele em todas as pessoas que, que estão ao seu redor, né? Então, isso que me chamou a atenção e vamos lá, né? Se apresente aí para nós aí, diga seu nome, sua idade. Vamos lá. Meu nome é Vinícius Iago, eu tenho 16 anos de idade. Tem 5 anos, né? Desde 2019 eu acho que eu tô nessa caminhada com Deus, nessa luta, nessa batalha de cair, levantar e tentar de novo e vamos. E cada vez mais tentar corresponder à vontade do Senhor, cada vez mais amar a Jesus Cristo como ele merece ser amado. De 2020 para cá, eu acho que a palavra certa que eu usaria seria que o Senhor ele me despertou, né? Porque muitas das vezes a gente até caminha junto com Jesus, a gente até ama Jesus, segue os seus preceitos, mas muitas das vezes a gente acaba agindo como se fosse só isso, né? E de 2020 para cá, o Senhor ele começou a me incomodar a algo a mais, né? Que eu acredito que pode ser que pode não. Eu acredito que é a realidade de muitos, né? E acredito que aconteceu com você também. E de 2020 para cá, o Senhor ele começou a me incomodar para mim aumentar a minha intimidade com ele. Ele começou a colocar algo em mim, algo que não existia em mim antes, né? Um desejo pelas almas, um desejo insaciável de evangelizar, de cada vez mais anunciar o evangelho dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começou a colocar um incômodo muito forte de fundar um grupo de jovens na nossa paróquia, né? Na nossa paróquia já teve um grupo de jovens, né? Só que acabou acontecendo de ele morrer, né? E eu não fazia parte da paróquia na época que tinha esse grupo de jovens. E o Senhor ele colocava muito forte em meu coração para fundar um grupo de jovens aqui na minha paróquia. Eu, ó, eu não sei se é melhor deixar essa história para contar em outro ponto, você quer que eu conte agora, porque é uma história muito é legal essa história assim, né? É, deixa eu ver se eu entendi. Então, o grupo Abapai, ele só existe hoje porque Jesus citou no seu coração para ele começar. Isso não foi só no meu coração. A Lari, que você chegou a conhecer, a Larissa, ela é a vice-coordenadora junto comigo e foi junto, né? Só aconteceu porque, e eu digo isso com muita propriedade, o grupo de jovens aconteceu porque a Larissa ela abraçou a causa junto comigo. Ah, sim. Então, que bom, cara. E o nome do outro grupo que acabou acontecendo de não estar mais tendo, era Abapai também ou era outro Era nome? nome, outro nome. É porque geralmente quando, principalmente aqui já aconteceu, né, de grupo de jovens acabar e às vezes voltar e voltar a ser o mesmo nome, Sei. né? Mas qual comunidade que você é mesmo aí? Eu caminho junto com a Missão Caravana do Espírito Santo.
do meu pároco, o Padre Leandro, né? Eu caminho junto com ele, né? Meu padre desde 2019, o padre que me evangelizou, que tá aí junto comigo até hoje, né? Faço parte da missão Caravana do Espírito Santo junto com ele. Certo. E nessa missão aí, assim, qual é o trabalho assim específico? Lógico, evangelizar, mas evangelizar a gente evangeliza de diversas formas, né? Mas assim, quais são assim os trabalhos que o padre costuma mais assim enviar você em missão para não só apenas, né, fazer com que o Vinícius fique cada vez mais, né, íntimo do Senhor, mas para também que a comunidade, né, a Caravana do Espírito Santo fique conhecida. Eu não conhecia, confesso que eu conheci aí quando vocês, né, me falaram um pouco sobre, Sim, mas eu acredito do pouco que vocês me falaram assim, mas assim, a caravana ela é muito mais além sim. do que a gente imagina que possa ser, né? Então conta um pouco para nós, né, qual é a ideologia, né, dessa caravana, quais são as funções que você tem, né, nessa caravana junto com o padre. A Caravana do Espírito Santo, ela é uma missão fundada pelo Padre Leandro Ribeiro Pereira Brandão, que é o meu pároco. A Caravana do Espírito Santo, ela já tem, se eu não me engano, acho que agora ela já deve ter uns 13 anos, desde a fundação. A comunidade Caravana do Espírito Santo, a missão que caminha para ser uma comunidade, ela nasceu numa vigília de Pentecostes, na antiga paróquia do meu padre, que é a paróquia Bom Conselho, Nossa Senhora Aparecida e Bom Conselho. E a nossa missão, enquanto Caravana do Espírito Santo, é justamente isso, né? Levar o Espírito Santo a todos os povos. Por onde a gente andar, por onde a gente passar, a gente transmitir o amor de Deus e levar o Espírito Santo. Hoje a caravana, ela tem 12 anos de fundação e eu diria que ela passou a ser algo além do padre de 2020 para cá. Porque o que acontece? Antes tinha a missão Caravana do Espírito Santo, só que tinha muita gente que vinha, depois ia embora, pessoas que vinham, passavam, né? E depois iam embora, e por conta disso a missão acabava não expandindo, né? Hoje, a Caravana do Espírito Santo, ela se encontra com alguns membros, eu acho que eu diria uns 15 membros, assim, né? Que no caso é o fundador, o Ministério de Música, eu e mais algumas pessoas, né? O Carisma Caravana do Espírito Santo, ele atua hoje mais em missões com o Padre Leandro, né? O Padre Leandro vai celebrar as missas e leva o Ministério da Caravana do Espírito Santo. O Ministério da Caravana do Espírito Santo hoje tem 2 CDs gravados, que é um CD O Amor de Deus, de músicas totalmente escritas por eles, o CD Amor de Deus e o EP Não Vou Parar de Adorar, que hoje se encontra em todas as plataformas digitais. E a gente tem as nossas lives, né? Que é a Santa Missa por Cura e Libertação, dia de sexta-feira, e o Santo Terço de segunda-feira, e as missas dominicais. Esse é o trabalho de evangelização que a gente faz pela internet, né? Claro que a gente está reformulando agora, a gente está tentando mudar algumas coisas, mas hoje o nosso trabalho de evangelização pela Caravana do Espírito Santo é pela internet. E tem a Missa por Cura e Libertação de sexta-feira, o Santo Terço de segunda-feira e as missas dominicais. A obra de evangelização Missão Caravana do Espírito Santo ocorre através das missões que os padres são chamados, no caso o Padre Leandro é chamado, e o Ministério de Música também. Recentemente, o Ministério fez um show numa paróquia aqui da Diocese, junto com o Frei Gilson, né? O Frei Gilson fez um show e o Ministério da Caravana fez a abertura do show. E de pregação a gente não tem muitos pregadores. E eu diria que eu seria um desses poucos pregadores que o Carisma tem levantado.
Entendi. É, porque assim, no dia que eu fui aí, deu para ver que, lógico, você, né, tem esse chamado, eu vi que a Larissa, né, também tem esse chamado, né, da pregação, né, de conduzir oração também, assim como você. Mas o que me chamou a atenção também, pelo que eu vi, praticamente acho que uma grande parte, não vou falar todos, mas uma grande parte do grupo de jovens de vocês faz parte dessa caravana, né? É, isso é. Hoje a gente tem os meninos, eu acho que alguns estão até ao vivo aí agora. A gente. E até pode até deixar para você ver depois. Todos aqueles que têm o CDES no arroba do Instagram estão no vocacional da Caravana do Espírito Santo. Eu, o Pedro, o Marcos, que eram as meninas que estavam tocando no dia também, a Lari e algumas meninas também que estavam lá dançando e intercedendo por nós, eles fazem parte do vocacional enquanto juventude, né? O Felipe, o pessoal. Aí tem os casais também que fazem parte, eles não, no dia que você foi no grupo de jovens, acho que eles não estavam presentes, se eu não me engano. E aí eles são da equipe que acompanha o padre, né? No caso, a intercessão, né? Que tem nossos queridos irmãos, o Sandro, Tati, Luciano, Cláudio e mais alguns, né? Que estão no Ministério de Música, que são famílias, né? E você faz parte desse Ministério de Música também. Não da caravana. É, Eu tenho um próprio ministério secundário. porque eu vi que naquele dia também que eu fui aí, você cantou. Cantei. E aí eu falei, nossa, o Vinícius é completo, né? Ele prega, ele canta, ele conduz oração, né? É o que a nossa juventude precisa, né? De jovens, assim, ousados, né? Porque, assim, eu confesso para você que, além de pregar, assim, eu não tenho outro dom, assim, para conduzir oração, hoje eu conduzo. Eu lembro que no começo, a minha caminhada também começou em 2019, assim, e eu lembro que no começo eu pregava, mas para conduzir oração eu não conduzia porque eu tinha medo, né? E não sei se com você aconteceu basicamente assim também, mas eu nessa parte assim de conduzir oração, eu tinha medo. Mas o que me ajudou assim a criar coragem para conduzir oração foi quando eu comecei assim buscar mais intimidade assim com a Virgem Maria, vamos dizer assim, porque ultimamente o que eu faço mais é pregação mariana, então Sim. aí começou a despertar esse desejo, né, de começar a ser ousado nessa parte. E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer, né, uma condução. Mas antes eu tinha medo, né? Claro que no começo da caminhada da gente tudo é difícil, né? Hoje eu também assim tenho uma missão que eu formei, né? Inclusive eu tô até com a camiseta, né? Com a Luz de Maria, né? A gente faz terço nas casas, né? E enfim, evangeliza conforme Deus vai colocando as regras também, né? O que eu achei interessante foi assim, para a pessoa entrar então na missão de vocês na caravana, ela faz uma preparação, né? Um vocacional. Não, isso. E hoje você é membro. Hoje eu tô no vocacional, Ah, você mas está no vocacional. como o que acontece, né? Como eu falei para você, de 2020 para cá, veio essa questão da estruturação da missão. E eu sou parte dessa estruturação dessa missão. Eu diria que eu sou membro que. Vou te contar essa história porque ela é muito interessante, né? A minha diocese, eu sou da Diocese de Santa Amaro, e eu sou uma diocese, e essa diocese é uma diocese muito rica em carismas e comunidades. Você tem noção, na minha diocese tem os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, que é o carisma do Frei Gilson. Tem os Salvistas, conhece os Salvistas? Já ouvi falar. Tem os Salvistas. A famigerada Fraternidade São João Paulo II faz parte da nossa Ó, diocese tem também. famoso aí, Então, aí Padre tem Marcelo. Mário Marcelo, muitos carismas. E nesse processo de discernimento vocacional e esse desejo, porque cara, eu sou muito inquieto assim, né? Eu falo, mano,
Deus está me incomodando para isso, eu preciso corresponder para isso. E eu tava com essa inquietude porque é um desejo muito forte no meu coração, é um anseio do meu coração de fazer parte de uma comunidade, assim. Eu tenho esse sonho, sabe? Eu vejo as comunidades rezando juntas, assim, sabe? Aquela coisa da irmandade, a comunhão, o carisma. Eu acho isso incrível, eu acho isso lindo. E eu desejo fazer parte disso mesmo, sabe? E num processo vocacional, eu falei, padre, isso a caravana ela estava muito reduzida ao padre e ao ministério de música, sabe? Não estava mais tipo aberta nesse quesito de missionários e comunidade, e vida comunitária, enfim. E eu virei pro padre, o padre e eu via todos os jovens assim na paróquia, uns iam fazer experiência na fraternidade São João II, outros queriam fazer experiência na Colo de Deus, outros queriam fazer experiência no Carmelo, outros queriam, né, fazer o vocacional diocesano, e tudo bem, eu achava isso incrível, eu achava isso lindo. Só que eu virei pro padre, eu lembro até hoje, numa mesa, na mesa do almoço da casa paroquial, a gente estava almoçando, eu olhei pra cara do padre e falei assim, padre, acho muito lindo todo mundo querer fazer parte de um carisma, todo mundo indo fazer experiência, uns carismas que chamam sua atenção. Só que deixa eu te falar uma coisa, é o meu sonho fazer parte de uma comunidade, mas nenhuma dessas comunidades chamou a minha atenção. Todos eles são carismas muito lindos. São carismas do coração de Deus. Mas eu sinto que não é para mim. Então aí começou tudo, né? Foi, A expandir então, né, a caravana. foi. Nossa, bacana. Nossa, então assim, eu conheci assim a fraternidade assim, eu não sabia que tinha mulher na fraternidade João Paulo II. Eu fui conhecer, saber que tinha, quando eu fui lá no grupo do EJC, do Gabriel, né, que foi aí, né, e acho que na época ele estava fazendo vocacional para entrar na... Oh, O Gabriel, assim, ele tem a cabeça raspada igual a minha. Não faz muito tempo o que ele foi aí. Gabriel Silva? É, ele faz rima. É, Então, sei. Parceirão, né? então, e assim, eu conheci ele lá nesse dia, e bem nesse dia do luau deles lá, eu fui chamado, né, para pregar lá, as irmãs estavam lá, né, a Valesca, a Larissa, né, as outras irmãs agora também que eu não vou lembrar o nome, mas assim, a gente fez amizade, né, e até hoje a gente, assim, mantém contato, né, porque isso que é o que Deus nos proporciona, né, é você não chegar no lugar e fazer só o que você tem que fazer, né, mas assim, fazer amizades, né, porque isso também nos cativa e cativa, né, as pessoas, né, que estão lá. E então eu posso falar que naquela paróquia que eu fui, que é a Nossa Senhora das Graças, era a Diocese de Santa Amaro também, Eu não sei, eu não sei exatamente. Nem por endereço, nem. porque fica perto do, se eu não me engano, do Capão Redondo, do Jardim Ângela ali. Eu lembro que eu passei por esses lugares. Acho que não, hein? Então, Eu acho que não. aí eu perguntando para as irmãs, né? Ela falou, vai lá conhecer a comunidade qualquer dia. Aí eu falei, é longe daqui? Ela falou, uns 40 minutos. Aí eu falei, bom. Daí você falando de Santa Amaro, né? Eu falei, nossa, mas será que são da mesma comunidade? Né? Então, assim, pô, legal. Mas, assim, o que me chamou a atenção também foi que, igual você falou, né? O carisma da fraternidade, né? Dos carmelitas não chamou sua atenção. Então, você se encontrou na caravana do Espírito Santo. Isso. Certo. Eu estou fazendo a experiência, né? Mas quem sabe amanhã ou depois Deus me joga para outro canto. Sim. Então, quando a sua caminhada começou, você já conheceu a caravana? Já conheci. Eu achei que você tinha começado sua caminhada e depois de um ano, mais ou menos assim, um tempo, você conheceu a caravana. Então, a sua caminhada, bem dizer, se iniciou basicamente na caravana. Isso, a caravana já existia, tudo isso já existia. A- Eu, quando eu,
Eu provei, assim, do amor de Deus pela primeira vez numa das missas por libertação do meu fundador. E tudo isso já acontecia, cara. Tudo isso já rolava. Enquanto eu tava chegando, tinha gente que já tava... Pá, missa por cura e libertação já tava bombando, porque as missas por cura e libertação aqui em Santa Amaro são um auge, assim, né? O povo, eu diria que é o carisma de Santa Amaro, assim. Cura e libertação. Os padres, tudo por cura e libertação. Tem padres incríveis e maravilhosos, né? E a missa por cura e libertação aqui já tava bombando. Meu tio fazia parte da caravana do Espírito Santo, hoje ele já não faz mais. Mas eu tive como acompanhar de perto, assim, né? Aos meus 12, 13 anos de idade, eu com a minha roupa de coroinha mesmo, porque aos 12 anos de idade eu estava fazendo a primeira comunhão ainda. E eu com minha roupa de coroinha mesmo, eu ia lá, o padre me chamava para rezar o terço ao vivo com ele. Aí tava eu lá com minha roupinha, minha batina vermelhinha de coroinha, microfone na mão e o terço rezando junto com o padre. Então, o Padre Leandro, a do Espírito Santo, sempre fez parte da minha caminhada, assim. Devo muito a ele Desde os 12 anos, novinho, novinho, novinho. desde os 12 anos. Ah, eu assim, eu comecei a ser coroinha com 9 anos, né? Claro que, ao contrário de você, hoje, igual eu falei para você no dia que eu fui aí, né? Eu falo que você, né, um pessoal daqui também que tem a sua idade e você vê a forma que busca, né, tá na presença de Deus assim, eu falo para eles que eles estão um passo na minha frente, né? Porque, igual eu falei, eu conheci a igreja muito cedo também, fui coroinha por 5 anos, aí com 14 anos eu virei acólito, fiquei mais uns 13 anos de acólito, mas vivendo aquela vida dupla, né? E nem imaginava, assim, a possibilidade de um dia, né, pregar, conhecer outros lugares, igual está acontecendo hoje, né? Semana que vem vou estar lá em Cabriúva, né? Então, assim, Glória a Deus. jamais ele imaginar isso, né? E assim, não sei você, né? Igual você, eu vi que você estava numa missa servindo, pelo que eu entendi, né? Aí foi quando você, não vou falar seu primeiro contato com Jesus, né? Mas pode ser que foi uma possibilidade de um experimentar de verdade, né? Vamos dizer assim. O que aconteceu, assim, na minha vida, na verdade, isso aqui já, acho que já pode até servir de testemunho mesmo, né? Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito, muito pé no chão, né? E ela sempre, sempre, desde que eu me entendo por gente, assim, ela sempre quis manter esse contato com Deus, né? Seja na igreja evangélica ou seja na igreja católica. E eu já fui, né? A minha mãe, eu já frequentei a Assembleia de Deus com a minha mãe, evangélico. Só que aí, com o tempo, minha mãe tinha mudado para católica, para fazer parte de um grupo de oração lá no centro de São Paulo, na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Tinha um grupo de oração da RCC lá. E aí eu lembro que minha mãe ela ia participava do grupo e eu ia para a salinha das crianças, porque tinha um pessoal que cuidava das crianças lá. E desde pequeno eu sempre tive esse contato assim, né? Nunca deixei o seio da igreja, vamos se dizer assim. Só que aí o meu pai, ele estava preso, né? Ele cumpriu 7 anos de cadeia e a minha mãe ela ia para a igreja e pedia essa graça, né? Que meu pai pudesse sair da cadeia, que meu pai pudesse sair da cadeia. E aí para católica, depois ela ia para evangélica. Só que aí o que aconteceu, meu pai saiu. Quando meu pai saiu, a gente acabou dando uma pausa, assim, né? Parou de ir um pouco para a igreja. Nessa que a gente parou de ir um pouco, passando o tempo. E a minha avó, eu morava lá no centro de São Paulo, e a minha avó, ela morava aqui onde eu moro hoje, né? Aqui na Zona Sul, Jardim Mirim. E aí minha avó, ela já tinha começado a frequentar essa paróquia, né? Que é a paróquia São Francisco de Assis, da qual faço parte. Frequentava as missas com Leandro e tudo mais. E
essa ligação que a minha avó, o meu tio tinha feito, né? Meu tio, ele caminhava com o padre, ele era uma pessoa próxima ao padre, cerimoniário pessoal dele. E por conta dessa ligação, eu, pequeno, sempre passei as férias na casa da minha avó. Então, nessa coisa de vou passar minhas férias na casa da senhora. Tá bom, vai vir pra cá, mas vai ter que ir pra igreja. E aí, dessa coisa aí de primeiro tinha que ir nos domingos, aí depois nas sextas-feiras, e aí os meus primos. Só que aí, com a influência do meu tio, porque eu era muito apaixonado no meu tio, eu sempre amei muito ele. Os meus primos, eles não queriam mais ir pra igreja, mas eu queria ir pra igreja, porque eu queria me estar ali, me envolver e tudo mais. E, tipo assim, era um pessoal muito acolhedor mesmo, sabe? O meu tio, os amigos dele, a pessoa que hoje é minha madrinha, a Érica, e hoje ela tá caminhando para virar irmã da Fraternidade São João Paulo II. Foram pessoas que me acolheram, pessoas que estavam ali, sabe? Eram pessoas legais comigo e, principalmente, eram pessoas de Deus, né? E nessa coisa, assim, eu comecei a ter uma abertura maior no meu coração. E sem serviço, sem batina, sem nada, sem primeira comunhão, somente com batismo e a cara, tava lá. E eu pude sentir a presença do Espírito Santo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que ele estava ali. Não Não. tratava mais a vitória como se fosse apenas um solzinho, mas eu sabia que era Jesus que estava ali. Não me E aí você já foi batizado no Espírito Santo. sabia. Cara, legal. É uma coisa que eu não sabia, né? Até porque não deu pra gente conversar muito aquele dia, né? Mas assim, pelo que eu vi, seu pai era preso desde a sua infância, né? E então, assim, acredito que no meu caso também é assim até hoje, né? Quando eu nasci também, eu fiquei até o ano passado sem falar com o meu pai, né? E é difícil, né? Mas para você também, né? Eu acredito que não foi fácil, né? Você ficar a sua infância sem uma figura paterna, né? Às vezes, assim, comigo acontecia, né? Amigos meus ficar me zoando, tudo assim que acontecia assim na escola, eles falavam, mas pelo menos é o teu pai. E tipo assim, sabe, talvez com você foi assim também, né? Mas assim, como que você lidava, né, com essa falta, essa ausência? Eu sei que embora sua mãe procurou fazer a parte dele também, mas só quem passa, né, só quem está ali sentindo, né, essa falta sabe como é difícil, né? Às vezes quem vê de fora, não, acha que, não, o Vinícius parece que está bem, a mãe dele parece que está bem, né, e tudo mais. Mas como que você lidava com essa ausência do seu pai? Cara, o, pelas, por tudo que eu passei na minha vida, eu tive pra ser uma pessoa revoltada, uma pessoa difícil de dar trabalho, os pais. E eu vi como um cuidado de Deus. Eu não sei explicar, mano. Eu não sei explicar como isso ocorreu, porque, não sei. Mas eu sei que eu sempre lidei com isso muito bem, né? Eu sempre fui uma pessoa muito entendida. Eu lembro que minha mãe perguntava, mãe, cadê o papai? Minha mãe falava assim, seu pai tá trabalhando. Mas logo, logo ele... Depois do tempo, eu já comecei a perceber que meu pai, ele não tava trabalhando. E mesmo assim, eu nunca tive raiva do meu pai, porque ele estava preso, por ele ter feito alguma coisa errada. Eu nunca tive meu pai, eu sempre amei o meu pai e amo até hoje. Ele é uma pessoa incrível que faz de tudo pela família dele, trabalha. Hoje ele vive uma vida honesta, né? Trabalha para sustentar a casa. Nunca deixou nada faltar na minha mesa, mesmo quando ele estava lá. Nunca deixou nada faltar na mesa. Nunca precisei, nunca passei penúria. Deus sempre agiu com providência na minha vida. Nunca faltou nada para mim. Roupa, escola, carinho dos meus pais, nunca faltou. E eu não sei explicar, mas eu lidei com isso muito bem mesmo. Assim.
Eu também, às vezes a turma me pergunta, eu falo que eu já cresci com a vida assim, né? E às vezes assim, o que me chamava a atenção era quando eu ia na casa dos meus amigos, tava sempre ali, né, os pais deles, e eu ficava assim, né, pensando assim comigo, assim, falava, nossa, em casa não tem isso não, né? E às vezes a gente ficava assim, né, entristecido, né, Sim. por as coisas serem um pouco diferentes da vida que os meus amigos levavam, né? Mas, ao contrário de você, que nem eu mesmo, carreguei mágoa por muitos anos, né, do meu pai. Então, ou, claro, conforme eu fui conhecendo, né, mais a Jesus, né, conforme eu fui dando a abertura do meu coração também, aí eu fui entender que é um sentimento que não iria adiantar eu ficar carregando, né, pro resto da vida, porque é como se fosse uma algema, né? A gente fica preso àquilo, né? O sentimento de rejeição que eu carreguei por esses anos todos, né? Sim. E no final do ano passado foi quando eu tomei a iniciativa de querer ir atrás, né? Então, lógico, cheguei lá, meu pai não me reconheceu, eu já esperava por isso também, não me frustrei, né? Ele não estava na casa dele, ele estava no bar, né? E ainda eu falei para ele que eu precisava falar com ele, ele falou, nossa, mas tem que ser hoje? Eu falei, tem que ser agora. Aí ele entrou dentro do meu carro, a gente foi até a casa dele. Hoje eu tenho um outro ponto de vista, né, do meu pai, né? Igual eu falei para ele, não vou prometer o senhor que a gente vai ser melhores amigos, né? Mas até porque também eu tenho as minhas responsabilidades hoje, né? Falei, não botando a culpa na vida que tá corrida, mas final de semana sempre tem alguma coisa para Deus para fazer. Então, mas eu falei para ele, sempre que puder, eu sempre tô dando uma passada para dar um oi, pelo menos, né? E é um sentimento muito ruim. Eu também era muito agitado, né? Como é que eu vou fazer assim na minha infância e eu tenho certeza que não foi fácil para você. Eu tirava nota ruim demais na escola, né? Depois de um tempo assim, que eu fui começando a entender também, né? Que, né, coloquei isso na minha cabeça, né? Que meu pai me rejeitou e tudo mais. Mas enfim, né? Graças a Deus a gente conseguiu solucionar isso. Glória a Deus. Uma coisa que eu queria perguntar para você também, que eu tô curioso. Qual que é o seu temperamento, você sabe? Ah, cara, eu não tenho certeza, assim, né? Tem muita gente que fala que eu sou colérico. Quando eu fiz o teste, deu sanguíneo. Mas tem muita gente que fala que eu sou colérico, tem outras pessoas que falam que eu sou fleumático. Mas eu São parecidos, né? O sanguíneo e o colérico são parecidos. não. Eu confesso que eu no dia lá que eu fui aí não deu para discernir. Embora, assim, uma grande parte, assim, das pessoas não ligam, né? Para saber qual que é o seu temperamento. Mas uma coisa que me ajudou bastante na minha caminhada foi isso também, né? Eu reconhecer o meu temperamento, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E você vê qual que é o lado ruim do seu temperamento e você procurar achar o equilíbrio naquilo, né? E isso me ajudou também a buscar mais intimidade, que eu sou colérico. E quando as pessoas me falavam que eu era colérico, sem eu conhecer, né, eu achava o colérico assim um monstro. Né? E eu me sentia a pior pessoa do mundo quando falaram que eu era colérico, assim, sabe? E isso me ajudou bastante, né, a buscar esse equilíbrio, né, para Uhum. para buscar, né, ser mais assim manso, né, de coração, saber compreender as pessoas, que era uma coisa que eu não procurava também antes da minha iniciação, né, na caminhada em 2019 também, que eu posso falar que eu sou fruto de grupo de jovens também, assim como você, eu estou vendo. E uma coisa que eu queria te perguntar também, qual que é o seu santo de devoção? Tem algum? Sim. Hoje eu sou muito devoto de São João Paulo II. São Paulo São Paulo, sim. II, São Francisco de Assis. Consagrada à Virgem Maria, você não é. Ainda não. São José também não. São José eu sou. Eu comecei a minha preparação para se consagrar a São José Ah, é? também. Que legal. Sim, hoje foi o quarto dia, né, dos Uhum. exercícios. Confesso que não estava nada preparado, né?
simplesmente uma amiga pegou e falou, né, no dia que ia começar, né, uma turma, e ela me falou que se eu não tinha o interesse em me consagrar a São José, foi que eu nunca tinha parado para pensar em me consagrar a São José, né? Mas assim, aí eu. Sabe quando você pega e você fala, não, eu vou. Vamos, se jogou. Tipo assim, sem pensar duas vezes. Eu falei, não tava nada. De verdade, cara, não tava nada preparado cara, eu tô gostando, É bom. sabe? Você vê assim, né, a gente que sabe assim um pouco, né, da história da Virgem Maria, porque não dá para você saber tudo, né, porque é uma mulher silenciosa, mas o pouco que a gente aprende lendo conteúdo, né, a gente procura, né, mostrar para as pessoas que é um exemplo a se seguir, né? Então, e São José, assim, eu nunca tinha parado para ler a história, não tinha como é que eu posso dizer, santo de devoção, né? Mas agora, devido à preparação, né, da consagração, eu estou colocando no meu coração essa possibilidade já de tornar um santo meu de devoção também. O meu também é São João Paulo II e ultimamente também Carlo Acutis, né? Sim. E cara, eu tô gostando da preparação. É a mesma coisa da de Nossa Senhora, 33 dias, né? Meu, de verdade, tô gostando, uma experiência assim, surreal. E você faz quanto tempo que é consagrado a São José? Eu consagrei a São José em 2021. Foi pelo menos das irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, né? Foi bem na primeira turma, assim, quando elas estavam lançando essa devoção, né? A, ao glorioso São José. E aí eu tinha feito um retiro, né? Acho que foi se eu não me engano, foi um retiro de pastorais, né? Retiro de pastorais da paróquia e as irmãs que conduziram. E elas estavam lançando essa turma e eu senti e me lancei também. Fiquei nem você, me lancei. Não, não conhecia tanto sobre São José e me lancei e fui. E aí eu me consagrei a São José e aí surgiu essa devoção, né? Cara, legal. Eu não sabia que você era consagrado a São José, tá vendo? Mais uma, mais uma coisa que eu fiquei sabendo de você. É, Uma coisa que me chamou a atenção também quando eu fui aí no grupo de vocês, no caso no grupo de jovens que eu frequentava, vamos dizer assim, que hoje eu não frequento mais devido a outras coisas onde Deus quer que eu vá, fazer outras coisas para Ele, né? Então, assim, hoje eu estou indo por outro caminho, né? O grupo de jovens eu fiquei 4 anos ali, mas vivi muito intenso, mesma coisa. Conheci aquele grupo na época que eu não estava assim bem comigo, estava com enfermidade. Aí ali eu vivenciei tudo, né? A iniciação do meu chamado, foi onde eu preguei pela primeira vez, né? Foi onde eu fui coordenador do grupo por um tempo, né? E foram 4 anos ali foram muito intenso assim, né? De muita entrega mesmo, né? E aí no final do ano passado, eu sentia no coração que era uma hora de eu me retirar, né? Não abandonar, mas me retirar porque Deus quer que eu vá fazer outras coisas, né? E o que me chamou a atenção aí no grupo de vocês foram os pais, né? Que eu costumo de frequentar o grupo, né? Conheci a sua mãe, né? Nesse dia que eu fui aí também, né? A gente bateu um papo, deu para ver, né? Assim, ela não contou a fundo os detalhes igual você está contando hoje, mas deu para ver que é uma pessoa guerreira, né? Uma pessoa que tem dificuldades como qualquer outro ser humano tem, né? Mas assim dá para ver também que ela foi uma pessoa que na vida dela não deixou a peteca cair, né? Ela sempre procurou se fortalecer de alguma forma, igual você falou, né? Explicou, mas fortalecer você, fortalecer a sua irmã, né, que eu conheci aí também. E o que me chamou a atenção foi assim os pais, né? Eu vi muita gente assim que não era jovem, né, vamos dizer assim, de pessoas de mais experiência, frequentar o grupo de vocês. E isso é todo o encontro? Cara,
A gente faz um... E eu não tô querendo puxar saco, tá? A gente faz um esforço muito grande, assim, para conseguir arrastar os jovens da nossa paróquia para o de jovens. E a gente chama de grupo de jovens. A gente bota o grupo de jovens assim, mas a gente até diz que agora é o grupo da família, né? Porque a gente gosta disso, né? Quando o pai ele vai acompanhar o jovem lá no grupo de jovens, que eles possam ver de perto o que acontece ali, entendeu? Porque eu falo por experiência própria a graça que é derramada sobre o grupo de jovens, não só através do grupo de jovens, mas sobre o grupo de jovens, porque nós que estamos ali, nós também estamos vivendo. É uma graça sobrenatural. E, Sim, e ver, eu vi também, né, que o grupo, é igual você falou, né, não é grupo de jovens, mas é grupo da família. Quando eu via o grupo de vocês assim, eu falava assim na minha mente, assim, no meu coração, parece um grupo de oração, né, porque assim, o que me chamou a atenção foi exatamente a espiritualidade do grupo de vocês, né, coisas que a gente não vê que tem no grupo de vocês, a gente não é acostumado a ver nos outros grupos. Eu falo que como eu vou em diversos grupos de jovens por aí, eu vejo que tem aquele ou outro que se sobressai. Você vê que não, os jovens realmente estão interessados em vir aqui para buscar intimidade com Deus. Mas, por outro lado, a gente sabe também que tem aquele que, sempre, lógico, no grupo de jovens sempre vai ter aquele que vai porque o amigo vai porque está interessado em arrumar uma namorada, ou a menina um namorado, que é normal também, né? Não vejo problema nenhum nisso, né? Grupo de jovens também dá para, né, ter namoro santo, né? Nasce, né? Casamentos, mas deu para ver que o grupo de vocês, o que me chamou a atenção foi a espiritualidade, né? Conforme você conduziu o momento de oração antes de eu pregar, depois antes do Santíssimo, né? A Larissa também ministrou um pouco e isso que me chamou a atenção, né? O Ministério de Música ali de vocês também, né? E deu para ver que o grupo de jovens de vocês realmente, né? Não é à toa que é a Caravana do Espírito Santo, né? Deu para ver que vocês realmente buscam, né, interiormente, né, essa paz interior, né, que a gente só vai conseguir ter estando em Deus mesmo, né, dando abertura para o Espírito Santo. Isso que me chamou a atenção aí, né. Então, assim, igual eu falei, meu, não é grupo de jovens, é grupo de vocês, é grupo de oração. então, porque aí, tipo, vem os pais para acompanhar algumas vezes, né? E a gente adora isso, sabe? Porque o nosso interesse, obviamente, o nosso alvo é a juventude. Só que acima da juventude, o nosso alvo é as almas. Então, tipo, a glória de Deus, ela vem para se manifestar. E ela se manifesta todo ser vivo que está diante dele. Entende? E olha só que engraçado, né? Vem os pais acompanhar os seus filhos, né? Alguns. E além dos pais, vem outras pessoas mais velhas também, que vêm sozinhos por conta própria, porque gostam de beber desse carisma. Porque gostam daquilo que é, que é derramado, que é manifestado ali no grupo de jovens, né? A gente teve até alguns testemunhos, né? Acho que foi um especificamente que eu cheguei a ouvir, de uma moça que ela estava com um problema em casa, problema no casamento. Eu não lembro exatamente qual foi, que ela não testemunhou exatamente pra gente. Ela foi testemunhar na missa por cura e libertação, né? A graça que ela recebeu no grupo de jovens, né? Acho que a Larissa tinha profetizado, que alguém tava com um problema em casa lá, com problema no casamento, problema com o marido. E a mulher, ela conseguiu a graça. A graça foi alcançada. Ela conseguiu restaurar o matrimônio dela, restaurar a casa dela, para a honra e glória de Jesus. Olha aí, tá vendo? Coisas que não é normal acontecer em grupo de jovens, né? Essa coisa né, de profetizar, de visualizar, não é comum, né, em grupo de jovens, né? Por isso que eu falo, né, que eu vi que o grupo de vocês, assim, porque o pessoal, quando eu fui aí, o meu pessoal ficou na curiosidade, e aí, né, eu vi as fotos lá e tal, como que é o grupo do pessoal lá, aí eu contei um pouco, né? Coisa também que eu procurava, né, quando eu era coordenador, fazer com que o grupo
buscasse, né, essa intimidade, né? Sim. Foi através daí também que eu comecei a perder o medo de conduzir, né, oração, né? Então, é isso que eu comecei também, quando eu era coordenador, a implantar, né, no grupo de jovens, porque os jovens precisam, né, também, né, dessa busca interior, né? O grupo de jovens eu acho que é muito mais além do que ser do que ser jovem, né? O jovem gosta de barulho, né, animação, e eu sempre fui uma pessoa mais na minha, reservada. É igual me perguntaram, né, nos grupos de jovens que mais me perguntam, você gosta de animação? Eu falei, olha, eu tô, é eu que tenho que me adaptar ao ambiente, né? Lógico, se você perguntar se eu prefiro ter animação com um momento de entrega, né, espiritualidade, eu vou preferir um momento de entrega mais íntimo. Não sei você, né? Se você assim é muito chegado assim em animação, embora eu vi que você é muito animado também, né? Mas agora, como eu falei, a gente está lá, a gente vai dançar, né? A gente vai entrar na, na folia, né, do jovem, mas é igual você falou, né, as pessoas de mais experiência quando vai no grupo de vocês, querendo ou não, esquecem de esse carisma jovem também, né, às vezes é o que falta também nesse povo de mais experiência, coisas que talvez essas pessoas que vão no grupo de vocês, na infância deles não tiveram essa oportunidade, né, e agora eles, por estarem assim, mais assim, velhos, mas querem ver, né? Querem ver como que poderia ser se eles tivessem assim a idade de vocês, por exemplo, né? Mano, é interessante o que você falou, né? Sobre o quesito da animação e a entrega, né? Eu, eu gosto muito de conciliar os dois. Eu acho que seria muita. Eu não conseguiria, por mim, conseguir. Não, eu prefiro um momento de entrega, eu prefiro um momento de animação, sabe? Porque é algo que tá no nosso coração e eu acho que, tipo assim, não, por onde a gente vai, assim, é uma coisa que é ensinada pra gente desde sempre, cara. A nossa ela não tem que ser uma animação qualquer. Não tem que ser só o barulho do carrom, o barulho da bateria. Não tem que ser as nossas vozes cantando. Não, cara, não é nada disso, sabe? A parte que o grupo começa ali, desde a animação até o final, assim, da adoração, até os avisos, tudo tem que transmitir Deus. E até as letras, assim, sabe? Se a gente parar pra olhar as letras que a gente usa na animação mesmo, né? Tipo, por exemplo, eu vou usar um exemplo muito, pra mim, muito forte. Pra São João Paulo II, que nem eu falei pra você, ela é. Ixi, tá chovendo. A Fraternidade São João Paulo II, ela é tipo minha família, né? E tudo que eu aprendi tudo com eles, cara. Tudo, tudo, tudo. Aprendi tudo com eles, porque eles são proféticos, assim, eles são de Deus em tudo que eles fazem. E aí tem até uma música deles de animação lá, que fala assim: E ainda que eu me afaste de ti, o meu coração sabe sempre onde ir. É certo que estás comigo e não vou desistir. Não, não, não vou desistir. Cara, cara, olha essa letra. É bem isso aí mesmo. É pura oração. Então, tipo assim, mano, eu já me peguei em momentos assim, que eu tô na animação, assim, sabe? Cara, eu tô dançando, assim, pra Jesus. E me dá vontade de chorar, eu me emociono, porque Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E é isso que eu procuro transmitir. Eu não quero chegar lá num sábado, mais um sábado, e cantar mais uma música, ou dançar que nem um louco, porque quando eu tô na presença de Deus, eu fico parecendo um louco, um doidão. E que é a loucura que vem de Deus, cara. A gente pula, a gente. Nossa! E não quero que seja mais um dia que a gente chegue lá e faça tudo isso, mano. Não, não, a gente não quero, eu não quero isso. Que o jovem hoje em dia ele se prende nisso, né? Enquanto tá lá escutando, igual você falou, o barulho dos instrumentos, o jovem pulando para lá e para cá, ele vai fazer isso também, né? Porque o jovem gosta de barulho. Mas na hora que chega o momento de entrega, o jovem não se entrega, Uhum. né? E assim, é muito, muito triste, né? Às vezes, que nem eu, quando eu era coordenador, eu ficava muito assim, incomodado,
né? Incomodava muito meu coração quando eu via que tinha um jovem disperso ou o jovem que ele oscila muito, né? Ele vai hoje, depois fica 2, 3 sem ir, depois vai de Isso novo, acontece muito. que é normal também, né? O jovem é assim mesmo, mas assim, não era para ser assim, né? Então assim, como que você lidar com isso? Porque eu converso muito com quem é coordenador de grupo de jovens e o coordenador chega até a se culpar, né, por conta dessa oscilação que o jovem costuma dar, ou até mesmo aquele jovem que vai, mas depois ele até para de ir porque talvez não sentiu, né, o amor de Deus, ou porque não gostou do grupo, do carisma do grupo, talvez não foi bem acolhido, né? Às vezes o coordenador ele pensa em todas essas hipóteses, né? E, e às vezes ele fica se cobrando muito, né? Se culpa muito. Não sei se com você já pensou, né? Assim também já se culpou por algum jovem que começou aí no Abapá e hoje já não vai mais. Deve ter acontecido isso, né? Eu acho que é normal também, mas eu queria saber como que você lidava, né, com essa situação, né? Se você conseguia manter o jogo de cintura, né? A não demonstrar também para os outros jovens, né? Porque às vezes a gente acha que o coordenador não deve demonstrar fraqueza. A maioria dos coordenadores, tipo assim, não se preocupa querendo demonstrar que é forte, somente mostrar que é forte. Mas depois que eu fui entendendo na minha caminhada de coordenador, é que assim, tanto eles precisam de mim, mas eu também preciso muito mais deles, né? A gente que é coordenador. Com certeza. Já aconteceu, já. Na verdade, é uma coisa que eu nem costumo falar tanto sobre isso, né? É uma coisa que eu falo mais com o meu diretor espiritual e ele que sabe mais das minhas batalhas interiores, assim, do que eu sinto interiormente, do que eu faço interiormente. Eu costumo muito, na verdade teve um tempo que eu tava muito me culpando por conta dessas, justamente por conta dessas coisas. Mas não exatamente sobre as pessoas que estavam vindo no grupo, né? Porque graças a Deus as pessoas em questão das pessoas que estavam vindo no grupo, a gente, como você falou, tem pessoas que se entregam mais, tem pessoas que se entregam menos, tem pessoas que num dia estão, né, tão ali focado, tem pessoas que outro dia elas estão já não já não estão tão focadas. E é por isso que eu sempre falo para os coordenados, né? As pessoas que servem comigo no grupo de jovens. Cara, a gente tem que transmitir Deus em tudo. Seja no sorriso, na acolhida, no abraço, na dança, no que for. Porque se a pessoa ela não sentir Deus na hora da entrega, se ela não sentir Deus no momento de oração ali que a gente está clamando o Espírito Santo, ou seja, na adoração, que ela possa sentir Deus, que ela possa ver Deus no seu sorriso, no seu abraço, no seu dançar, na sua animação. Porque se ela encontrar Deus em você, ela já vai ter um motivo para voltar. Talvez ela não tenha tido a própria experiência de batismo do Espírito Santo, talvez ela não tenha tido a experiência de provar do amor de Deus ou de entender que ela é amada. Mas ela vai ter um motivo para voltar uma próxima vez. E se ela voltar uma próxima vez, é mais uma chance que Deus tem de pegar a vida dela. Mas o que aconteceu mais comigo foi em relação aos meus coordenados. O que aconteceu? A gente começou com um núcleo e com uma certa quantidade de servos. Esses servos, em especial, eles eram meus amigos. E então você já está imaginando o que deve ter acontecido, né? Só que, tipo assim, independentemente do que for da sua ação, a radicalidade do evangelho ela não muda. Não muda. E é uma coisa que o fundador preza muito, é a radicalidade do evangelho, e que eu prezo também bastante sobre os coordenados e sobre aqueles que eu aconselho, é a radicalidade do evangelho. E chegou um tempo que eu comecei a perder alguns coordenados, porque simplesmente eles não queriam mais viver segundo as regras do evangelho, mas eles queriam viver segundo as suas vontades. Então eu tive que abrir mão e deixar ir pessoas muito importantes para mim. E
enfim. E isso abalou muito minha vida de modo geral, né? No quesito espiritual, principalmente, porque, mano, eram pessoas importantes no grupo e pessoas importantes pra mim. E, tipo assim, é que nem a gente tava falando no início, né? Você falou, o Vinícius ele canta, o Vinícius ele prega, o Vinícius ele conduz oração. E por mais que eu tivesse tudo isso, parece que eu não tinha nada, porque isso tinha me abalado muito, muito mesmo. E aconteceu de, tipo assim, a gente passar um grupo, dois grupos, e eu ter que pregar e eu estar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E eu simplesmente deixar isso me abalar, e abalar minha criação, e abalar o meu modo de rezar. E querendo ou não, se as suas ovelhas elas percebem que o seu líder ele está para baixo, automaticamente todas as ovelhas começam a ficar para baixo. E foi o que aconteceu. Eu acho que eu diria que foi um tempo de poda, né? Que foi muita gente que saiu. Mas depois que eu entendi o que estava acontecendo, eu estava entendendo os processos, eu comecei a viver melhor isso, sabe? E aí começou a surgir os frutos. Né? O grupo começou a voltar com tudo. E eu comecei a me cada vez mais entregar mais, buscar mais intimidade com o Senhor. Eu costumo dizer que é Deus que cura tudo, mano. Eu entrego tudo nas mãos dele. Tudo, 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 tudo. Seja da minha doença física, da minha doença psicológica, o que for, eu entrego nas mãos dele. Que ele cuida. Ele cuida. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, acho que foi um ou dois grupos, a gente começou a voltar com tudo. E a tristeza que antes estava ali, ela se tornou em alegria. E melhor ainda, né? A palavra de Deus ela vem dizer: a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Se a sua casa hoje é a casa da dor, a segunda casa será a casa da glória. E começou a surgir muitos frutos. E esses frutos serviu como um combustível, como um ânimo para mim, né? E aí eu falei, mano, eu não posso parar, eu não posso desistir. Pra você ter noção, eu tava num nível que eu tava tomando um remédio controlado pelas coisas que tinham acontecido. E Deus, cada vez mais, ele foi me ajudando a retomar essa missão. Né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu retomar esse lance, né? As pessoas que tinham ido embora, hoje elas estão voltando. As coisas que estavam mal resolvidas estão resolvidas, né? Já estão melhores, entendeu? Foi esse o meu tempo de difícil, assim, né? No grupo. Às vezes a gente se culpa, né? E às vezes a gente começa a colocar coisas onde não tem, né? Onde não existe, né? Aí é onde a gente dá brecha, né? Pro inimigo, né? Onde a gente dá brecha para Satanás e a gente começa a se culpar, se cobrar demais, né? Não que a gente não deva, né? Se cobrar. Eu sou uma pessoa que eu me cobro, né? Mas não ao extremo, vamos dizer assim, porque às vezes você se cobrar demais também é brecha também, né? E você começa a colocar, assim, você começa a se sentir incapaz, né, de buscar aquilo que você tanto quer. Eu sou uma pessoa que eu sonho bastante, né? Eu costumo falar para as pessoas que não basta você apenas viver o propósito, que nem igual eu falei, eu quero ser um pregador, eu quero ser um missionário, eu já estou vivendo isso. Mas tem coisas também que assim eu quero realizar dentro do propósito, né? Então assim, a cada lugar que eu vou diferente, Deus me permite sonhar mais. Certeza. Então, é isso assim que nos dá prazer, né? De cada vez mais buscar, né? Essa presença de Deus, né? Porque assim é só Deus que vai permitir com que a gente chegue na onde a gente almeja chegar. Mas é igual eu falo para as pessoas, se Deus só vai te dar essa oportunidade se você estiver preparado, mesmo eu e você achando que a gente não vai estar preparado, porque a gente nunca sabe quando vai estar preparado, né? Mas se Deus falou não, se a pessoa chamou você, não, Vinícius, tem como você vir pregar aqui no meu grupo, às vezes você fala, nossa, mas será? Que às vezes a dúvida bate também, né, na nossa porta, né? Mas assim, se Deus te deu essa oportunidade é porque você está preparado, né? Eu acho que quando se trata de missão para Deus, eu acho que a gente não deve recusar, Uhum. né?
e é o que mais acontece, né, na nossa juventude, é isso. É um retiro que a gente convida, chama, e o jovem recusa, fala que não, eu vou pensar, sabe? Fica arrumando muito motivo, né? E é o que me entristece também, né? Embora eu já fui muito esse jovem que dava desculpa, mas que nem, hoje eles não entendem, né? O quanto a gente precisa, né, desse amor de Deus. Mas amanhã ou depois eles podem começar a sofrer por causa dessas escolhas, assim como eu sofri. Você, apesar de tão novo, né, já está tendo essa trajetória linda também, mas você deve ter sofrido também, de alguma forma, algumas coisas, né? Não deveria ter feito isso, poderia ter feito aquilo quando eu tive a oportunidade, né? Então fala para o jovem, eu falo, o quanto tempo da minha vida eu perdi, né? Eu fui assim, ter um amor à primeira vista mesmo com 20, 27 para 28 anos de idade, você já teve com 12, você entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que você está um passo na minha frente, né? Vai para 5 anos que eu tô assim, né, como missionário. E, cara, parece que Deus tratou minha vida e, sabe, eu não sei explicar. Mas eu vivenciei muita coisa, cara, muita maravilha do céu mesmo. E às vezes eu falo assim para as pessoas, falo, né, principalmente para um jovem da sua idade, se eu, já depois de velho, vamos falar assim, olha o tanto de coisa que eu vivenciei até aqui. Imagine com você o que o Senhor não pode fazer. Verdade. Entendeu? Então é o que eu falo para o jovem de hoje, a não errar no que eu errei, a não demorar para abrir o coração o tanto de tempo da minha vida eu não quis abrir, mesmo sendo um coroinha, mesmo sendo um acólito, né? E é só o Senhor para proporcionar isso mesmo, né? Uma coisa que você me falou também é sobre a radicalidade, né, do Evangelho. Hoje, por incrível que pareça, eu estava assim olhando o meu Instagram e eu vi que uma pessoa que eu sigo, uma fundadora de uma comunidade, aliás, ela ela postou assim que se na Bíblia fala que é pecado, não importa a sua opinião. E é bem isso mesmo, né? Às vezes, assim, a gente vê que, né, nos mandamentos, né, na Bíblia nos mostra, né, nas leituras nos mostra, né, principalmente o que é certo, o que é errado, e só que a gente quer ter a nossa opinião própria ali, a gente quer ter, assim, o nosso achismo, né? Que é o que o jovem hoje mais tem, é isso. Por isso que a nossa juventude hoje é alvo de Satanás. Porque o jovem de hoje em dia, você tem que tudo que você fala para eles em relação a Deus, você tem que provar, você tem que mostrar que aquilo é verdade, né? Se você falar que a grama é verde, você vai ter que provar o porquê que a grama é verde. Você entendeu? Então é complicado. Verdade. É muito atual. Na verdade, eu tava até colocando isso na minha cabeça, né? Tipo, eu vejo a evangelização da gente com a juventude e eu vejo a evangelização dos mais velhos, né? Dos missionários mais velhos com as pessoas mais velhas. E eu tô até tô quase me convencendo de que as pessoas elas ficam falando, né, que a juventude de hoje, a geração da juventude de hoje tá toda perdida, que não sei o quê. E isso é uma realidade. E é mais fácil, tá sendo mais fácil evangelizar um jovem do que evangelizar uma pessoa mais velha, sabia? Tá sendo mais fácil Isso é, evangelizar um jovem do que uma pessoa mais velha. isso é verdade. Apesar, assim, igual mesmo, né? As pessoas de mais experiência falam, né? A nossa juventude está perdida, os jovens não quer saber de mais nada, não quer nada com nada, não quer saber de ter responsabilidade. Mas, assim, se você parar para analisar, o que eu ando reparando também muito na igreja é que as pessoas até de mais experiência, assim, uma grande parte também não quer saber de nada com nada, É, né? E, e às vezes eu acho mais grave, bem mais grave do que um jovem, né? Porque assim, a pessoa já está assim mais velha e às vezes nem abriu o coração verdadeiramente. O jovem de hoje ainda dá tempo, querendo
ou não, né? Agora, às vezes, a pessoa de mais experiência, assim, dá tempo? Dá, mas já é mais difícil. Eu não sei se é alguma coisa que acontece aí do seu lado, mas é uma coisa muito atual aqui com a gente, né? A gente pega, faz uma evangelização com a juventude e tal, a gente pega e apresenta um caminho. Aí vem os pais que, segundo a igreja, têm a função e o trabalho de guiar os filhos no caminho da igreja e distorcem tudo aquilo que a gente falou. Não, não, filho, não, você não precisa fazer isso, que não sei o quê. Isso, isso daí não é para você. Essas coisas é pra gente. Aproveita a sua juventude, né? Deixa isso para as pessoas mais velhas. Você não é beata, você não é beata, você não é santinho, não é santinha. Não, você não precisa renunciar a essas coisas. Vai curtir, vai viver. Você não precisa. Não, não precisa, sabe? E isso acaba atrapalhando muita gente aqui. Muito. Ah, que acontece, sim, o pai e a mãe do jovem que proíbe o filho de ir para a igreja, Uhum. sabe? E isso é grave. Eu falo que é muito grave, né? Ah, mas aí o jovem pega e fala, ah, mas eu tenho que obedecer o meu pai e minha mãe. Beleza, concordo, são seus pais, você tem que obedecer mesmo. Mas não significa, igual eu falo para os jovens aqui, não é porque são seus pais, significa que eles têm razão em tudo. Né? Às vezes eles não podem ter a noção do quanto eles estão prejudicando a vida do filho também. Depois, amanhã ou depois, esse mesmo pai, essa mesma mãe chega em você e fala, você não vai chamar meu filho para o grupo de jovens, não? Isso acontece Ah, mesmo. mas quando eu chamei vocês não estavam deixando. Aí espera a situação agravar É, e às vezes a gente sabe que tem caminho que não tem volta, verdade. né? Às vezes é num simples não que você dá pro seu filho ali, não, hoje você não vai, né? E não sabe o risco que tá o pai e a mãe tá colocando na vida dos seus filhos, né? De não deixar ir para a igreja. A gente entende que às vezes porque quer proteger, né? Por proteção, por cuidado, por zelo, mas a gente tem que entender que se na igreja não, se talvez não é um lugar bom, onde que vai ser? Verdade. Né? Não, aqui acontece bastante isso. Aqui eu nunca assim, nunca me proibiram de ir para a igreja, mas já aconteceu situação aqui também de tipo, nossa, mas só quer saber de ir para a igreja agora? Só, né, sabe? Assim, eu fui aquele jovem que eu não precisava minha mãe, minha avó, né, no meu caso, meu avô, pegar na minha mão e levar eu. Eu sempre fui por conta Sim, própria. Ao contrário do jovem de hoje, né? Se você não pegar na mão, não vai. Né? Então, assim, e às vezes quer ir, mas por ouvir isso dos pais, acaba desanimando, né? Acabam se colocando incapaz, né? Começam só pensar em coisas negativas e acabam desistindo de não querer mais, né? Buscar esse amor de Deus. Então, às vezes, assim, os pais hoje em dia também têm um pouco de culpa, não são todos, mas assim, uma grande parte por proibir o filho de ir, tem sim, né, uma certa culpa nisso. verdade. Cara, o nosso tempo tá, tá acabando, né? Até vou na missa daqui a pouco Sim, também. Cara, mas eu queria agradecer a você pela disponibilidade, né, nesse domingo, né, 3 horas da tarde. A gente sabe que é um horário assim difícil. Confesso que até para mim é difícil, mas é um horário que o Senhor, né, colocou no meu coração para me sair do meu comodismo, né, também, né, e fazer com que as pessoas, né, também saiam, né, do comodismo. E hoje, né, agora mesmo você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia, sei lá, né, tá no churrasco em sim, família, com amigos, né, enfim. E você, né, separou esse dia de hoje, né, com a autorização do seu fundador para estar aqui comigo hoje. Mas, Vinícius, de verdade, cara, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua caminhada, que você continue sendo esse cara, né, que você é. Foi um prazer, cara, ter conhecido você no dia que eu fui aí. Espero, né, daqui a um tempo, né, retornar aí, né, novamente, porque eu gostei demais de estar aí com vocês. Vou fazer o possível também para, né, para convencer aqui a juventude nossa, trazer você aqui também,
tá passando um pouco, né, do seu carisma aqui pra gente, que para mim tenho certeza que vai ser muito fundamental. Eu com 33 anos, assim, o pessoal já está acostumado comigo já, mas você com 16, eu penso assim, jovem tem que evangelizar jovem. Embora eu não tô velho, mas eu também não tô tão jovem. Mas o jovem gosta, né? Dá para ver que gosta quando a gente fica no meio deles também, né? E isso não tem dinheiro que pague, né? E não tem dinheiro que pague também um pouco que você contou da sua história, da sua caminhada, né? De como começou, né? O quanto eu vi você também foi forte, né? Por superar, né, essas suas dificuldades, né? E você não soube nem me explicar, porque é só Deus para explicar mesmo. Eu entendo muito bem isso que você quis me dizer, esse sentimento que você tem, eu também tenho, né? Só Deus mesmo para nos capacitar a ir levando a vida, né? A não pensar em desistir, né? E cara, que você continue assim, cativando também todos esses jovens, né, que estão ao seu redor aí também, assim como eu fui aí, você me cativou um pouco, né? Parece que não, mas o dia que eu vi você aí, eu aprendi muito com você aí também, com você, com a Larissa, né, com o pessoal aí, e são experiências que a gente leva para a vida, né? Então, cara, muito obrigado, Deus abençoe você e saiba que a gente está longe, mas eu sempre coloco você nas minhas orações. Amém, irmão. Muito obrigado. Verdade, eu feliz com o seu convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu achei a nossa conversa incrível, incrível, incrível mesmo. E eu acredito que muitas pessoas, elas foram evangelizadas de alguma forma, foram tocadas de alguma forma através da nossa conversa. E eu acho não, eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar mais vezes. Pra gente não falar mais sobre mim, mas a gente falar mais, né? Sobre outros assuntos, assim. Acho que a nossa conversa vai evangelizar bastante. Eu Acho que a gente tem a outra live, né, que eu costumo falar que é grupo de oração virtual, é, né? Dá pra gente combinar, né, um tema específico e aí você pregar para nós lá esse, esse tema que a gente for escolher mais para frente aí. maravilha. Perfeito, vamos. Mas eu também gostei, cara, da live, gostei de conhecer um pouco mais sobre sua história, sobre você, sobre sua caminhada e aprendi também, pode ter certeza que eu vou tirar alguma coisa assim de proveitoso, né, nesse nosso bate-papo que foi hoje. Vai ficar salva a live lá também no podcast da missão. E futuramente eu vou ver se a Larissa aceita o convite também de fazer essa live aqui também, né? Mas, cara, de verdade, cara, muito obrigado, Deus abençoe e vou falar aqui com o pessoal sim para chamar você para tá vindo pregar aqui um dia para nós. Muito obrigado, de verdade. Muito feliz de estar aqui com você, estar aqui com o seu pessoal, né? Que está sempre aqui te acompanhando, estar com você. Muito legal a conversa. Muito bom, assim, né? Eu gostei mesmo desse tempo que a gente passou junto. De verdade. Deus abençoe. Sensacional. Irmão, então beleza, eu vou nessa, tá? Fica com Deus, um bom resto de domingo para você e logo mais aí a gente entra em contato com você de novo aí para estar te oferecendo um convite novamente. Deus abençoe, irmão. Fica com Deus aí e que Deus abençoe você e sua família. Amém. Tá, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau.